E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado mais uma vez é o deputado estadual Bartô, do Partido Novo. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, como vai? Muito obrigado por me receber, é uma honra estar aqui mais uma vez. Tudo bem por aqui. Bom, o deputado esteve com a gente não faz muito tempo, mas hoje a gente quer discutir com ele um assunto que é bastante polêmico e bem interessante, por isso nós fizemos um novo convite ao deputado Bartô, porque ele protocolou um requerimento para revogar a portaria conjunta criada em março do ano passado, uma portaria conjunta que recomendou a aplicação da prisão domiciliar a presos condenados em regime semiaberto e aberto, bem como a avaliação de uma medida alternativa à prisão a todos os detentos que se enquadrassem em grupo de risco durante a pandemia. Eu começo perguntando, deputado, por que o senhor protocolou esse requerimento? O que aconteceu que o fez protocolar esse requerimento? Bem, deixar bem claro, Rodrigo, que este deputado aqui trabalha em prol da sociedade. Então, sempre que tiver conflito de interesses entre a sociedade e pessoas que cometeram crimes, a gente vai focar na sociedade, claro. Então, o que acontece foi, essa portaria, permitiu que o sistema prisional pudesse liberar, só em Minas Gerais, mais de 12 mil presos. E é claro que a gente sabe que o alto número de reincidência dessas pessoas coloca em risco a nossa população como um todo. E com isso, o Ministério Público fez um estudo para poder analisar como que foi a questão desses 12 mil presos soltos, E não gerou surpresa na gente que foi cometidos aí mais de 11 mil delitos e crimes por estes presos que foram soltos nessa situação. Então, sendo assim, teve essa questão no Ministério Público ter uma recomendação para que seus promotores pudessem analisar o pedido de revogação desse benefício para cada preso individual, bem como analisar, instaurar procedimentos para poder apurar faltas graves. E aí, com essa brecha, a gente resolveu entrar com o requerimento para poder pedir para suspender essa portaria, revogar, ou até mesmo, a gente mandou ofícios também, para que possa repensar uma nova alternativa. Porque aquele preso que estava no sistema semiaberto, ele trabalhava durante o dia e voltava para dormir no presídio durante a noite. E o que estava no sistema aberto, ele trabalhava durante o dia, voltava a dormir num albergue, onde esse retorno todo dia gerava um certo controle sobre essas pessoas, que poderiam perceber tanto o psicológico delas se estava se alterando ao longo dos dias, bem como ali presencialmente voltou bem, não voltou bem. E agora, com essa questão da prisão domiciliar, eles só precisam ir uma vez por mês, em alguns casos até uma vez a cada 60 dias, para poder prestar contas junto à justiça. Então você vê que deixou bem frouxo mesmo, e não aí como eu falei, não nos gera surpresa, gerou esse tanto de crime aí, foram mais de 11 mil crimes e delitos. Atenção até que os crimes mais cometidos aí, eles foram de tráfico de drogas com 840 ocorrências, furto com 790, ameaças 556, roubo cerca de 400 ocorrências, lesão corporal 330, homicídio 200. Então você vê claramente que nossa sociedade está em risco. Então, para você, cidadão que está com medo da pandemia, que está ali assim, em casa já com uma situação assim, mais de tenso, nervoso, você ainda tem que lidar com bandidos, E para o pessoal aí que gosta um pouco mais, o pessoal mais dos direitos humanos, que gosta um pouco mais das pautas ligadas à esquerda, atenção, hein? Porque também nesses delitos aí, envolvendo violência doméstica, foram cerca de 700, quase 700 delitos, crimes ocorridos, e inclusive 4 estupros, sendo que 3 de vulneráveis. Então, vamos pensar um pouquinho mais e falar o seguinte: a sociedade não quer colocar em conflito de interesse presos, pessoas que cometeram crimes, com pessoas de bem. Então, nesse caso, a gente tem que priorizar realmente aquelas pessoas que estão dando o suor do dia a dia
para poder construir e colocar pão em casa e não aquelas pessoas que estão atrapalhando essas. O senhor apresentou esse requerimento para revogação da portaria, deputado, à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, e a comissão, por sua vez, ela encaminha para a governadoria, para o Tribunal de Justiça, enfim, para as instâncias que são necessárias. O senhor é do partido do governador, inclusive. Teve algum contato do senhor com o governo, com a figura do governador ou com o secretário, por exemplo, de Segurança Pública, para discutir esse assunto até antes do senhor apresentar esse pedido de revogação da portaria, ou não teve ainda uma conversa com o governo? O senhor ainda não sabe muito bem o que pensa o governo em relação a isso? Então, com relação ao trabalho do parlamentar, né, a gente é muito atarefado, acontece muitas causas que a gente vai correndo no dia a dia. Algumas delas a gente chega a entrar em contato para poder verificar o governo, qual que é a visão deles, especialmente quando a gente tem alguma dúvida com relação a ela. Porém, como eu falei, a gente prioriza muito aqui a sociedade no gabinete, né, do nosso mandato. E quando a gente viu esse estudo apresentado pelo próprio Ministério Público, mostrando como a sociedade ficou em risco por esses criminosos que foram soltos, então a gente nem precisou conversar, a gente só entrou com requerimento, lembrando que o requerimento ele tem que passar pela casa, e isso às vezes leva um tempo burocrático muito grande. Então, à medida que a gente entra com requerimento para poder dar ao trabalho a formalidade devida, a gente também entra com um ofício para poder entrar em contato com as secretarias e tribunais de justiça e por aí vai, né? Então, assim, eu não cheguei a conversar com o governo, porque eu achei que estava suficiente aí o estudo mostrando que a sociedade está em risco com esses criminosos à soltas. O senhor está confiante de que esse requerimento ele vai passar e que essa medida vai acabar ocorrendo da revogação da portaria? Pergunto até diante dos outros atores que envolvem uma decisão como essa, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça. Bem, a recomendação do Ministério Público foi muito clara e muito expressa para poder rever o benefício dado aos presos que cometeram e também instaurar a apuração de alguns outros questões de falta grave dos outros presos que não chegaram a fazer isso, para poder ver se eles realmente merecem esse benefício, né? Então, isso por si só já vai dar uma atenuada aí nos presos que cometeram, então esses cometeram automaticamente acaba voltando, né? E o que me preocupa mais é justamente essa questão de que a gente sabe como que funciona a justiça no Brasil, a gente sabe como funciona tudo no Brasil, né? A gente não está tão bem atendido assim. Então, nós estamos falando dos delitos e crimes que a polícia conseguiu averiguar, que conseguiu chegar até a polícia. Você imagina o tanto de crimes e delitos que aconteceram e que não chegaram até a polícia, né? Que a polícia não conseguiu resolver ou que não conseguiu chegar até esses presos. Então, assim, eu preciso sempre que a população clame por isso, que a população chegue e peça e que isso dá força para poder acontecer. Agora, se realmente vai andar ou não, é só mais uma forma da gente estar pressionando aqui e trazendo aqueles agentes da burocracia que pensam igual a gente para poder fortalecer o trabalho deles de evitar que a sociedade fique sob essa exposição. E deixar bem claro, tá, Rodrigo? A gente aqui não é contra tratar o preso de forma desleixada ou colocar os presos em risco, né, por conta dessa pandemia. A gente analisou também que durante o período da pandemia, cerca de 4.300 presos pegaram Covid e apenas 9 vieram a óbito. Então você vê que não é um ambiente onde que causa tanto risco assim para eles também, né? E tem a questão também de que os agentes penitenciários, eles já estão todo dia trabalhando, né, pegando ônibus, vivendo sua vida comum e indo ao presídio trabalhar também. Então você vê que realmente os cuidados estão sendo tomados lá e não justifica soltar estes presos para colocar a gente em risco. Deputado, a gente fala muito de impunidade no Brasil e essa é uma sensação que incomoda muito o cidadão. A gente noticia os casos policiais aqui com uma certa frequência e nos damos muitas vezes com casos que nos remetem muito a esse sentimento de impunidade. Como é que o senhor avalia essa questão da impunidade junto com os dados que o senhor trouxe nessa entrevista mesmo, de que nós tivemos mais de 11 mil delitos cometidos por esses presos que tiveram a saída permitida em função da pandemia? Então, a gente tem a doutrina liberal, a gente foca muito no Estado mínimo. E quando a gente fala em Estado mínimo, e a gente sai ali do processo de anarquia, onde não tem Estado, e começa a ter qualquer figura de Estado,
a gente vê a segurança como um início ali do Estado, né? O Estado foi feito para poder proteger os indivíduos, o Estado foi feito para poder assegurar que aquele indivíduo possa estabelecer o seu potencial da melhor forma possível e assim gerando bem-estar, gerando riqueza, produzindo para a própria sociedade, né? Então, o que a gente fala muito é isso, um Estado que acaba se propondo a fazer tudo, como a gente vê hoje, não consegue entregar praticamente nada de boa qualidade para a população. Então, a gente sempre preza por diminuir cada vez mais o Estado, para poder focar justamente em áreas tão sensíveis como é a segurança. Então, assim, a gente vê que, eu não entendi bem ao certo, acho que não sei se eu me perdi aqui na pergunta, você quer refazer para deixar mais claro o que você estava querendo, Rodrigo? Desculpa. Eu havia perguntado, deputados, como é que o senhor avalia essa questão da impunidade e é a sensação que o cidadão tem, a gente recebe aqui participação de ouvinte todos os dias praticamente, né? Então, eu perguntava justamente sobre isso, se dados como esses mostram pra gente que nós ainda vivemos num país de impunidade, quer dizer, são presos que tiveram um benefício para evitar os problemas possivelmente ocasionados pela pandemia, e ainda assim saíram praticando, ou seja, vivemos um país de impunidade. Queria que o senhor analisasse esse cenário especificamente. Sim, então vamos lá. Nessa esteira aí que eu falei que o país acaba se propondo a fazer tudo e não consegue entregar as questões básicas, a gente vê justamente segurança nesse reflexo. E, claro, que impunidade é o principal recado que se dá para a bandidagem que o crime compensa. Então, se a gente começa a estabelecer muitas preocupações, direitos humanos, né, isso aqui, esse deputado bate muito na questão de direitos humanos, porque o que a gente tem que pensar é no direito daquele pai de família que foi morto e a família ficou sem assistência, do que naquela pessoa que cometeu esse delito, né? Então, quando a gente começa a gerar muita discussão a respeito, vai gerar muito trabalho do Estado que vai além do que ele deveria fazer, acaba que ele prevalece e ajuda na impunidade. E essa impunidade, que nem você falou, deixa a população muito revoltada, muito descrente. A gente não tem um sentimento de justiça aqui no país. A gente vê que criminosos que não têm acesso a advogados, que não têm acesso a dinheiro, eles acabam sendo presos ali na primeira instância mesmo, não tem como recorrer, e são presos, né, os criminosos de galinha, né, o ladrão de galinha é preso, enquanto que criminosos que têm acesso à justiça, né, que têm acesso a advogados, que têm bons recursos ali, poder fugiu a palavra aqui, protelar, né, sua prisão, então com recurso atrás de recurso. Nós vemos também o Brasil como o único país da OCDE que não tem prisão nem em primeira instância, nem em segunda instância, porque a grande maioria dos países da OCDE, a prisão acontece na primeira instância, em alguns poucos só na segunda instância, e no Brasil nem na segunda instância é feita a prisão, né, preventiva, a prisão que fique, né, dos condenados. Então, assim, é um sentimento muito ruim. Mas por isso que a gente tem que pedir também, sempre, né, eu gosto muito de jogar para a população, porque para mim, com certeza, a mudança vem da população, até porque os políticos respondem às pautas que a população coloca para discutir, né? Então, se a gente não trazer a população para poder focar mais, entender que a gente precisa de um Estado menor, onde consiga se concentrar aí na segurança. Eu, por exemplo, esse deputado aqui, nesse ano de 2021, a gente está mandando 70% da nossa emenda voltada apenas para a segurança, né? No ano passado a gente já mandou dinheiro para a segurança, esse ano estamos mandando 70% de todas as emendas disponíveis para o gabinete, inclusive o sistema prisional, tá? Que nem a gente fala, a gente não é contra que a segurança do preso. Você vê aqui que a gente mandou, ano passado a gente mandou R$528 mil para poder fazer o sistema de videoconferência e assim evitar que haja toda hora o transporte de preso para cá e para lá, que gera um custo muito grande para o Estado e coloca os agentes penitenciários em risco. E esse ano a gente está mandando R$600 mil, sendo que 450 mil para a questão de fotovoltaica, né, para poder gerar energia, poder pagar, ser sustentável, bem como R$143 mil para captação da água da chuva. Ou seja, a gente precisa realmente reforçar aquilo que precisa ser reforçado, né? Eu prolonguei, né, Rodrigo? O nosso tempo já está aqui se esgotando, deputado, mas antes a gente tem, o senhor sabe, a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, combinado, deputado? Combinado, eu já vim preparado para 2 perguntas suas que você sempre faz. Vamos lá então, vamos ver se o senhor acertou. Para começar, a prisão domiciliar no Brasil. É interessante medidas para aqueles presos que realmente merecem, tem que ter o cuidado muito, muito criterioso ali de selecionar eles.
A gente vê que num sistema onde 70% acaba sendo reincidente, então para você soltar ele durante a pena dele, ele tem que ser um preço realmente muito bom. Portaria Mineira que liberou presos, a sua opinião em uma frase? Colocar a sociedade em risco, é dar um recado que a gente está mais preocupado com os presos do que com a sociedade. Criminalidade e impunidade. É o principal incentivo à criminalidade e à impunidade. Por isso a gente deve focar em criar procedimentos mais rápidos, fazer com que a justiça aconteça de forma ágil para manter quem cometeu os delitos e crimes na cadeia. Pandemia e sistema carcerário. Está sob controle, a gente viu que os números, 4.300 apenas pegaram Covid no estado de Minas Gerais e apenas 9 morreram. Então não está bem abaixo até do que a gente vê na população. O governador Romeu Zema. Acabou de está indo muito bem durante a pandemia e acabou de fazer um gol de placa aí com o acordo junto à Vale, que vai trazer grande infraestrutura para o estado, além de dar as devidas punição, tanto à empresa quanto benefícios para quem foi atingido. Benefício não, mas fugiu a palavra. A reparação, né? Dar o retorno. Reparação, isso. Começar a reparação, né? Claro que quem perde familiar não quer dinheiro, mas de alguma forma já é um começo. E para fechar, o estado pós-pandemia. Foco na economia, a gente precisa produzir riqueza, a gente precisa produzir soluções para a sociedade, a gente precisa deixar o empreendedor cada vez mais livre para poder conseguir apresentar serviços e produtos aí para melhorar a qualidade de vida de todos. Deputado estadual Bartô, do Partido Novo, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política mais uma vez. Deputado, obrigado pela sua participação, prazer falar com o senhor novamente. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigado aí mais uma vez por receber a gente. Manda um abraço aí para a Thalita, que hoje está ausente. Tá merecidamente descansando, mas amanhã ela tá de volta. Obrigado mais uma vez. Uma curiosidade, o senhor acertou as duas perguntas que colocou aí no bate-pronto? Faltou só do Bolsonaro, você sempre perguntou Zema e Bolsonaro. É porque hoje a entrevista foi um pouco mais temática do que normalmente então dessa vez abri mão de perguntar, mas da próxima pode ter certeza que vamos perguntar, viu, deputado? Com certeza, vou ficar aguardando. Um abraço pro senhor, até a próxima.